Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos períodos mais extraordinários e até secretos da vida, a segunda semana do desenvolvimento. Pensa só, é como um projeto de construção de altíssimo risco, tudo acontecendo numa escala microscópica, onde as fundações de uma nova vida são lançadas. É uma semana de invasão, de diferenciação e de estabelecer as primeiras conexões vitais. Vamos lá descobrir como essa construção incrível começa. Quase todo mundo sabe o que é a concepção, certo? Mas e o que acontece logo depois? O que será que transforma aquele pequeno aglomerado de células viajando pela tuba uterina em algo que está firmemente ancorado e pronto para crescer? Pois é, a resposta está exatamente na semana seguinte, uma fase de atividade super intensa que prepara o palco para tudo que vem pela frente. Bom, só para a gente ter uma ideia, a primeira semana é toda sobre a fertilização e a viagem até o útero. Já a terceira semana é quando as camadas germinativas, que vão formar todos os órgãos, começam a aparecer. Mas e a segunda semana? A segunda semana é a ponte crítica entre esses dois mundos. É quando o projeto se fixa no local e, literalmente, desenha as plantas baixas fundamentais. Na nossa análise de hoje, vamos passar por 5 etapas principais, ok? Primeiro, uma visão geral dessa segunda semana. Depois, a gente vê a incrível invasão do endométrio. Em seguida, a criação da fundação do embrião, a construção do sistema de suporte inicial e, por fim, o que acontece quando a implantação dá errado e ocorre no lugar errado. Muito bem, vamos lá. A segunda semana é marcada por duas tarefas gigantescas. Primeira, completar a implantação. É aqui que o blastocisto deixa de ser uma bolinha flutuante para se enterrar completamente na parede do útero. E segunda, formar o disco embrionário bilaminar, que nada mais é do que a base de onde todos os tecidos e órgãos do embrião vão se originar. Agora, a primeira fase do nosso projeto de construção: garantir o terreno. E olha, isso não é um processo passivo, de jeito nenhum. É uma invasão ativa, super bem orquestrada. Na parede do útero, o endométrio, o blastocisto precisa se conectar para sobreviver. Simples assim. O principal agente dessa invasão é uma estrutura fascinante, o sincício trofoblasto. Pensa assim: não é um conjunto de células individuais, mas uma massa única, com vários núcleos, que se expande muito rápido. É como se fosse uma broca biológica soltando enzimas que vão erodindo o tecido do endométrio para abrir caminho. O trofoblasto, que é aquela camada de fora do blastocisto, na verdade tem duas caras. Tem o citotrofoblasto, que é a camada de dentro, uma verdadeira fábrica de células individuais que se dividem sem parar. Essas novas células, então, vão para a camada de fora e se fundem, perdendo suas membranas para virar parte daquela massa invasora que não para de crescer, o sincititrofoblasto. Quer dizer, um fornece os tijolos e o outro faz o trabalho pesado. Esse processo todo se desenrola em 3 etapas bem impressionantes. Primeiro, a invasão, liberando as enzimas. Em seguida, o sincício trofoblasto induz a apoptose, que é a morte celular programada, nas células do endométrio. Basicamente, ele as convence a sair do caminho. E por fim, a nutrição. Conforme as células do útero vão se degenerando, o sincício trofoblasto as engole, garantindo a primeira refeição supernutritiva para o embrião em desenvolvimento. E aqui vem a conexão com o nosso dia a dia. Essa massa invasora, o sincititrofoblasto, produz um hormônio bem famoso, a gonadotrofina coriônica humana, o HCG. Esse hormônio cai na corrente sanguínea da mãe e é exatamente isso que os testes de gravidez detectam. Então, da próxima vez que alguém falar de um teste de gravidez, dá para lembrar que ele está, na verdade, detectando a atividade dessa estrutura microscópica incrível. Certo. Com o local de construção garantido, chegou a hora de lançar a fundação do embrião propriamente dito. Vamos ver como essa estrutura fundamental é construída. O embrioblasto, aquele grupinho de células internas, se reorganiza numa estrutura super elegante e poderosa, o disco bilaminar. Essa aqui é a planta baixa. O disco tem duas camadas. A camada de cima, o epiblasto, é mais grossa, feita de células altas e é pluripotente. Isso significa que ela vai dar origem a todo o embrião. Já a camada de baixo, o hipoblasto, é mais fininha, com células cúbicas, e forma o teto do que vai se tornar a vesícula umbilical. Duas camadas simples, mas que guardam todo o potencial futuro. E ao mesmo tempo que esse disco de duas camadas se forma, dois abrigos protetores surgem em volta dele. Acima do epiblasto se forma a cavidade amniótica, que lá na frente vai se encher de líquido amniótico.
E abaixo do hipoblasto, a cavidade do blastocisto se transforma na vesícula umbilical primária. O disco embrionário agora está perfeitamente espremido entre esses dois espaços. Ok, o embrião está implantado, sua fundação está pronta. Mas ele não cresce sem o sistema de suporte, sem linhas de abastecimento, né? A próxima prioridade, então, é estabelecer uma circulação primitiva para conseguir oxigênio e nutrientes da mãe. Um ponto de virada muito importante acontece por volta do dia 12. É um momento decisivo que muda completamente o jeito como o embrião se nutre, estabelecendo as primeiras e vitais linhas de suprimento que vêm da mãe. Pequenos espaços, chamados de lacunas, que tinham se formado dentro do sinciciotrofoblasto, começam a se fundir. Eles se conectam para criar redes maiores, todas interligadas. É como se estivessem instalando a tubulação primária para o futuro encanamento da placenta. O resultado disso é a criação de um sistema vital, a circulação útero-placentária primordial. O sinciciotrofoblasto vai erodindo os capilares do útero, permitindo que o sangue materno entre nessas redes de lacunas. A partir daí, oxigênio e nutrientes se difundem através dos tecidos até chegar no disco embrionário. É a primeira, mas absolutamente essencial conexão de suporte à vida. A implantação é um processo super preciso, que tem que acontecer no lugar certinho dentro do útero. Mas e se o projeto de construção começar no local errado? Isso leva a uma condição clínica bem séria, conhecida como gravidez ectópica. E os dados aqui são impressionantes. A esmagadora maioria das gestações ectópicas, algo entre 95% e 98%, acontece nas tubas uterinas. A implantação até pode acontecer em outros lugares, como no abdômen ou no ovário, mas isso é muito, muito mais raro. Então, por que isso acontece? O que pode levar o blastocisto a se implantar na tuba uterina em vez de completar a jornada até o útero? Geralmente, a causa tem a ver com fatores que atrasam ou simplesmente impedem o transporte do embrião. Isso pode incluir bloqueios físicos na tuba uterina, talvez por causa de aderências de uma inflamação antiga ou de uma cirurgia, ou até desequilíbrios hormonais que afetam o movimento dos músculos que empurram o embrião para frente. Basicamente, a jornada é interrompida e a implantação começa ali mesmo, onde o embrião parou. Então, para resumir, a segunda semana é uma potência de atividade. Em apenas 7 dias, a implantação termina, a fundação do embrião com 2 camadas é estabelecida e a primeira circulação de suporte à vida é iniciada. São 3 marcos monumentais que preparam o terreno para todo o desenvolvimento que vem a seguir. Essa semana invisível, que passa completamente despercebida, define a planta baixa de uma vida inteira. É um exemplo de engenharia biológica de uma complexidade impressionante, o que nos faz pensar que outros segredos do desenvolvimento inicial ainda aguarda para a gente descobrir.